E aí pessoal, Trave aqui trazendo mais um giro semanal de notícias e análise dos principais jogos que aconteceram na semana no futebol mundial. Então sem enrolação, vamos começar com o Trave News de hoje e a primeira notícia que eu trago aqui é que o Manchester United está planejando mais uma onda de demissões. Pois é, isso já tinha acontecido no fim do ano passado, né? Eles demitiram ali por volta de 250 funcionários, inclusive o Sir Alex Ferguson, que era embaixador do time, acabou saindo, né? Tudo isso por conta de um corte de gastos que Jim Ratcliffe, o novo proprietário do time, quer trazer para Old Trafford, e agora estima-se que eles ainda pretendem demitir entre 100 e 200 funcionários. Então, cara, a situação não está muito boa, eles perderam o último jogo para o Tottenham, a gente já comenta mais sobre os jogos, né, mas as notícias são essas para o Manchester United. E aqui uma notícia curiosa, porque o Bayern de Munique foi proibido de usar o seu uniforme principal na Champions, cara. Pois é, esse uniforme aqui, ó. A justificativa da UEFA para essa proibição, né, é porque os números, né, o nome e principalmente os números dos jogadores não são tão visíveis, né? As cores não contrastam tão bem nesse uniforme. Como você pode ver ali, é um vermelho um pouco mais escuro, né? E os números são da cor preta, então não dá para enxergar tão bem. Essa é a justificativa da UEFA para que o Bayern não possa usar essa camisa e eles realmente não vão usar, mesmo jogando em casa, cara. Eles vão usar o uniforme reserva contra o Celtic agora na Champions. E ainda falando de Champions, temos o Guirassy, o atacante, né? O centroavante do Borussia Dortmund, que igualou os recordes de Haaland e Lewandowski no clube. Pois é, ele é o artilheiro, ele fez gol contra o Sporting e se tornou o artilheiro, né, de forma isolada com 10 gols da competição, e ele empata com Haaland e Lewandowski como os jogadores que mais marcaram pelo Borussia Dortmund em uma única edição de Champions League, né, com 10 gols ali cada um. E lembrando que o recorde de mais gols em uma edição na Champions é de Cristiano Ronaldo com 17 gols, e assim, o Guirassy tá com uma média absurda, cara, são 10 gols em 9 jogos, então se ele continuar nessa pegada, dá sim pra ele passar, sabe? O Borussia Dortmund tem pelo menos mais 3 jogos aí, né, considerando que eles vão ganhar do Sporting, vão passar o próximo jogo, e aí vão ter 2 pelo menos das oitavas, passando das oitavas eles têm mais 2 das quartas, enfim. O Guirassy pode ter bastante jogos ainda e quem sabe superar essa marca. Tivemos a repercussão, né, do jogo de Real Madrid contra Manchester City, e é claro que você viu essa provocação da torcida do City, né, para o Real Madrid e o Vinícius Júnior, acho que especificamente. Eles levantaram ali um bandeirão do Rodri beijando a bola de ouro e os dizeres com a tradução literal: pare de chorar com todo o seu coração, né. E tem um trecho do Rodri, né, em uma entrevista para o El Chiringuito, em que ele disse muito bem, sabe, aprovando ali o bandeirão, enfim, provocando mesmo o Vini, e o resultado vocês já sabem qual foi. O Real Madrid ganhou de 3-2 e Vinícius Júnior fez uma ótima partida e agora temos a volta lá no Santiago Bernabéu e eu acho bem difícil o City reverter essa situação. Apesar deles terem mostrado muitas evoluções ali contra o Newcastle, também já vamos comentar sobre isso. Temos uma notícia de baixa para o Arsenal, pois é, o Kai Havertz perde o restante da temporada por conta de uma lesão. Isso é bem ruim, cara, porque o Arsenal, apesar de estar muitos pontos atrás do Liverpool, eles ainda estavam na briga, né? Acho que é o único time ali que pode tirar o título do Liverpool, e é uma pena, o Havertz vinha bem, era um jogador importante e agora está desfalcando o time do Arsenal. Temos também uma notícia que vazou esses dias de que o Neymar estaria planejando um retorno para a Europa na próxima janela e a ideia dele era voltar para o Barcelona. A informação que saiu agora recentemente é do jornalista Santi Oveio, o jornalista que cobre mais a Catalunha, só que eu já tinha visto essa informação, cara. Eu tinha visto um vídeo do Rica Perrone falando sobre isso, alguns outros jornalistas comentando essa possibilidade também, né, logo quando o Neymar assinou o contrato ali de 6 meses, né, e muitos ventilaram que esses 6 meses, 5 meses ali seriam por conta disso, né, por talvez um planejamento de volta ao Barcelona ou ao futebol europeu, e bem, mais pessoas ao redor do mundo estão falando isso e pode ser sim uma verdade, né, temos que esperar para ver. E aqui temos a confirmação de Didier Deschamps sobre a volta de Mbappé para os Jogos da França, pois é, ele tinha ficado de fora 2 convocações seguidas. A primeira teve aquele papo de que ele não seria chamado para jogos menos importantes, né, a França vinha jogando a Nations League e talvez não tenha tanta importância assim esses jogos, contra times mais fracos pelo menos, e também tinha o fato de que Mbappé não estava em um bom momento, ele precisava se adaptar melhor ao Real Madrid, treinar mais, enfim, passar pelo processo natural de adaptação e agora ele vai voltar, só que ele ainda ficou de fora da segunda convocação e não parecia que o Mbappé estava feliz com isso, sabe? Então assim, eu acredito sim que teve alguma coisa interna ali, alguma discussão dos dois, não sei, porque a França jogou contra a Itália, né, isso não é um jogo pequeno, né, naquela época da Nations League, na segunda convocação que o Mbappé perdeu, então pode sim ter tido algum atrito, mas agora o Deschamps confirma, pelo menos verbalmente ali, não sei se isso vai acontecer de fato, mas bem, ele confirmou, né, que o Mbappé está de volta na convocação da França. Tivemos uma notícia bem estranha também, para dizer o mínimo, porque o jornal Marca publicou que o Vinícius Júnior se ofereceu para jogar na Arábia Saudita e é uma coisa bem estranha, cara, porque assim, a gente tem, né, vários rumores
rumores, isso não é segredo pra ninguém, de que a Arábia está assediando o Vinícius Júnior, quer levar ele de todas as formas pra lá, oferecendo propostas inacreditáveis, de passando a casa dos bilhões, mas aqui eles dizem que é o Vinícius Júnior e seus representantes que se ofereceram pra jogar na Arábia Saudita. E aí eu não sei, cara, eu acho bem duvidoso, porque assim, você considerar que ele recebe uma proposta milionária, né, bilionária na verdade, da Arábia e vai jogar pra lá, beleza. É uma coisa possível e até plausível de se imaginar. Agora, ele se oferecer pra jogar lá, eu não sei se faz muito sentido, sabe? Porque ele está no maior palco do mundo, né? Ele acabou de ser eleito o melhor jogador do mundo, pelo menos pela FIFA, né? O The Best. Está no maior clube do mundo, que tem muitas chances de ganhar mais uma Champions, sempre, né? Toda temporada o Real Madrid tem chances disso, então eu não sei, cara. Eu não sei por que, né? Qual seria o motivo para o Vinícius Júnior e seus representantes acharem que seria viável eles se oferecerem pra jogar na Arábia. Como falei, aceitar a proposta seria uma coisa. Agora, demonstrar esse interesse e ele correr atrás, eu acho que não faz muito sentido. Aqui tivemos uma notícia inusitada que o técnico do Náutico, né, o Marquinhos Santos, se lesionou em um treino e não conseguiu estar presente num jogo contra o Sport, cara. Pois é. Notícias de jogadores se lesionando, né, e não estarem presentes, a gente vê direto, mas agora um técnico perder um jogo por estar lesionado e ter que passar por uma cirurgia, cara, essa é nova, tá? E assim, o Náutico jogou sem o seu técnico na beira do gramado e ganhou do Sport, cara. Pois é. E já comentando rapidinho sobre esse jogo, o Náutico fez uma marcação-pressão muito boa, né, com seus dois jogadores mais avançados ali, conseguiu fazer um gol dessa forma, inclusive, o Sport não estava preparado ou não conseguiu sair dessa pressão. Aos 15 minutos o Náutico fez um gol, enfim. Era um jogo que, claro, o Sport ia ter o domínio das ações, ia controlar mais a bola, mas o Náutico conseguiu ser efetivo e sair com a vitória. Foi gigantesco, cara. E pra fechar nossas notícias da semana, temos um novo recorde sendo quebrado na Europa. Pois é, o jogador Michael Noonan, do Shamrock Rovers da Irlanda, se tornou o jogador mais jovem a marcar em uma competição europeia da UEFA, né? Eles jogaram pela Conference League, Shamrock Rovers derrotou o Molde por 1-0, e o garoto de apenas 16 anos e 6 meses ultrapassou o Lukaku, que era o detentor desse recorde, né? Ele tinha marcado pelo Anderlecht na Europa League com 16 anos e 7 meses, e só por curiosidade aqui a gente tem alguns recordes, né? Esse do Lukaku foi ultrapassado agora pelo Noonan, e na Champions League o mais jovem a marcar é Ansu Fati, né? Com 17 anos e 1 mês, na Euro é o Yamal, que marcou com 16 anos, e na Nations League é o Gavi, cara, com 17 anos e 10 meses. Então, assim, de 4 desses recordes, 3 são da Espanha, sabe? Os espanhóis estão colocando os caras cada vez mais cedo ali pra jogar e, assim, tá dando muito certo, né? Então é isso, essas são as notícias que eu tinha para trazer aqui hoje, e agora a gente pode passar para os principais jogos do fim de semana, né? Ou da semana. E o City, né, depois de perder para o Real Madrid dentro de casa, fez um jogaço contra o Newcastle, cara. Assim, a formação foi essa aí que vocês estão vendo, e talvez o Guardiola tenha achado alguma coisa interessante ali com o Nico Gonzalez, porque, cara, o Nico Gonzalez trouxe uma consistência defensiva muito boa para o City, sabe? O Marmoush também, jogando ali mais avançado, conseguiu fazer um ótimo papel de infiltração. O primeiro gol dele, né, com assistência do Ederson, foi muito disso. Ele ganhou do zagueiro ali, fez o facão, se movimentou para receber essa bola do Ederson e conseguiu finalizar. Depois ele também fez gol aparecendo como elemento surpresa, né, o Marmoush, que fez um hat-trick. Então foi um jogaço do City, tem coisas boas para se aproveitar e usar contra o Real Madrid. Eu acho que é difícil eles vencerem, mas nada impede de que tenhamos sim uma surpresa aí na quarta-feira. Tottenham e Manchester United fizeram um clássico nem tão movimentado assim, mas o Tottenham mereceu ganhar, cara. Foi só 1-0, mas teve muitas outras chances, o United não conseguiu mais uma vez impor o seu jogo. O time tá numa situação bem difícil, a gente vê muito isso em jogos grandes, né? O United não consegue equilibrar as ações e sofre muito contra os times mais fortes. Não que o Tottenham seja mais forte, né? Mas tem um elenco muito bom e, assim, dominou completamente o United, que não conseguiu fazer nada na partida. O Liverpool venceu mais uma vez, e mais uma vez o Salah foi decisivo, né? Uma vitória por 2-1 contra o Wolverhampton, e o Liverpool segue muito firme para vencer essa Premier League. Eu acho que é bem difícil eles perderem essa chance, cara. E aqui tivemos talvez o jogo mais polêmico da semana, que foi Osasuna contra Real Madrid. Então, o Real Madrid tava vencendo, né, por 1-0, e teve o Bellingham expulso, cara. Pois é, e foi sim uma expulsão bem problemática, porque ele não disse o que disse, né, o que o árbitro achou que ele disse, e também eu não sei se era para expulsar, sabe? Talvez o Bellingham não devesse, né, se expor nesse tipo de situação, ficar discutindo com o árbitro ali, tem um pouco disso também, mas eu acho que o árbitro pesou sim a mão, não tem como falar o contrário disso. Foi uma expulsão injusta, mas também é preciso dizer que o Osasuna não estava sendo completamente amassado, sabe? Até quando o Bellingham foi expulso, o Osasuna já tinha equilibrado as ações de jogo, já estava jogando um pouco melhor. No segundo tempo eles empataram em um pênalti. O Real Madrid teve uns lances polêmicos ali de outros pênaltis que poderiam ter sido marcados, mas a verdade é que o Osasuna conseguiu equilibrar muito bem o jogo, sim. O Real Madrid não estava jogando tão bem assim, sabe? Não teve tantas grandes chances. Então não é como se o Real Madrid tivesse amassado, dominado completamente o jogo, e
expulsão tivesse sido totalmente definitiva para o resultado. Não, o Real Madrid poderia sim ter feito melhor mesmo nessa situação. Mas de qualquer forma é sim prejudicial. E com o empate do Atlético de Madrid, né, o Atlético poderia ter assumido a liderança se tivesse vencido. Não venceu, empatou contra o Celta de Vigo, também tendo um jogador expulso, isso no comecinho do jogo. E com tudo isso, o Barcelona só depende de si. Se vencer hoje, né, o jogo que eles têm contra o Raio Vallecano, eles assumem de volta a liderança de La Liga, cara. Na Itália tivemos um duplo empate, né, Atalanta e Cagliari, e Lazio e Napoli, o que deixou o Napoli ainda na liderança, porque a Juventus venceu a Inter de Milão. E cara, esse jogo foi muito bom, tá? No início, a Inter de Milão começou melhor, a Juventus equilibrou um pouco mais as ações. O segundo tempo, eu acho que a Juventus foi até um pouco melhor, né? O primeiro tempo eu dou um pouco mais de vantagem para a Inter, no segundo tempo a Juventus foi um pouquinho melhor ali, conseguiu algumas chances e acabou vencendo esse jogo, né, cara? E assim, foi um jogaço mesmo para quem assistiu. E com esse resultado, a Juventus chega à quarta colocação do campeonato, sim, entrando ali no G4 e a Inter perdendo a chance de ultrapassar o Napoli mais uma vez. Tivemos Antony marcando mais um gol na vitória do Betis sobre o Real Sociedad, ele ainda deu uma assistência, né? Então assim, o Antony tá assim recuperando seu futebol, cara, ele tá jogando bem, o Betis ainda teve um gol perdido, cara, foi um massacre mesmo, né? O Real Sociedad também teve um jogador expulso no início ali, o que pode ter condicionado um pouco a partida, mas é isso. Na França não tivemos tantos feitos assim, nem impressionantes pra gente comentar, assim, a classificação se manteve basicamente a mesma, o PSG acabou vencendo o seu jogo, continuou na liderança, é o campeão, né? A gente só tá esperando ali as rodadas seguirem para entregar a taça para o PSG, porque ninguém vai tirar esse título deles. Tivemos o Marseille goleando, o Lyon também goleando, e cara, na Bundesliga a gente teve uma anomalia, assim, não tem como explicar essa partida, sabe? Porque Bayer Leverkusen jogou contra o Bayern de Munique dentro dos seus aposentos, e cara, a diferença entre os dois, né, na tabela era de 8 pontos, o Bayern de Munique líder, né, o Leverkusen vice-líder, e desde o início do jogo o Bayer Leverkusen dominou completamente o Bayern de Munique, cara, foi um amasso, assim, foi assim, poucas vezes eu vi um time ser tão dominado como foi o Bayern de Munique nesse jogo, ainda mais sendo o Bayern, né? A gente tem o Guardiola sendo muito característico, né, de dominar completamente os seus adversários, muito pela posse de bola, retenção de bola ali no campo de ataque, o perde pressiona, mas cara, eu não sei se eu vi um time do Guardiola dominar tanto um adversário como o Leverkusen fez nesse jogo. Talvez seja por incompetência do Bayern, pode ser, mas a verdade é que o Bayer Leverkusen não merecia ter empatado, cara, era pra pelo menos ter sido uns 3-4-0 esse jogo, sério mesmo, e a 0 mesmo, sabe, porque o Bayern de Munique não teve uma única chance de fazer o gol, cara, o XG deles, como vocês estão vendo aqui, foi 0.05, eles não tiveram nenhuma grande chance, o Bayer Leverkusen 5, enfim. Aqui o XG a gente tem pelo menos 2 gols, né, pro Bayer Leverkusen, mas cara, dava pra ter sido mais sim, eles tiveram bolas na trave, a todo momento estavam entrando na área do Bayern de Munique, tentando finalizar, enfim, tendo boas chances ali. O Bayern de Munique teve 2 finalizações no jogo, nenhuma delas no gol, né, então assim, cara, foi um amasso completo, o Bayern de Munique conseguiu segurar esse empate, né, nessa situação, e ficou ainda a 8 pontos de vantagem, e o Bayer Leverkusen sai com uma sensação de derrota mesmo, porque eles poderiam ter diminuído a vantagem do Bayern para só 5 pontos, e aí ter mais chances, né, de chegar e disputar esse campeonato, mas agora eu acho que é bem difícil o Bayern perder essa chance, cara. Eles não vão jogar dessa mesma forma contra todos os outros adversários, né, foi uma anomalia esse jogo aqui contra o Bayer Leverkusen, então é bem provável que o Harry Kane tenha seu primeiro título na carreira aí, vamos ver. E agora falando um pouco de jogos do futebol brasileiro, tivemos o clássico paulista, né, o choque rei entre Palmeiras e São Paulo, e eu acho que foi o pior dos clássicos de São Paulo até agora. Eles vinham sendo muito bons, né, os clássicos de São Paulo estavam sendo bem jogados, mas esse foi bem ruinzinho, cara, nenhum dos dois times teve tantas chances, São Paulo mesmo teve 4 finalizações, né, e assim, nenhuma levando grande perigo, o time ficou mais defendendo mesmo, sem nenhuma proposição de jogo, com muita dificuldade também para sair jogando. O Enzo Dias errou ali uns 2-3 passes fáceis em saídas de jogo, sabe, que poderiam ter gerado contra-ataques para o São Paulo, mas o Palmeiras também não fez por merecer, assim, um resultado tão diferente não. O 0-0 tá de bom tamanho, o Palmeiras tá numa situação ruim, né, porque eles estão em terceiro do grupo, e agora a Ponte Preta, que está na frente deles, vai enfrentar o São Paulo, né, não sei como é que vai ser esse jogo, enfim. O Santos teve Neymar fazendo seu gol de estreia, né, em um pênalti ali, ele também jogou muito bem essa partida, sabe, ele tá evoluindo cada vez mais, isso é perceptível, ele deu uma assistência também para o último gol do Santos. Eles jogaram sem o Tiquinho, que deu uma mobilidade maior ali no ataque com Tassiano e Guilherme, também o Soteldo, né, mas isso é um jogo contra o Água Santa, né, cara, é um time bem ruim, que tá bem ruim nessa temporada, então a gente tem que esperar para ver o Santos fazendo isso contra um time mais forte, pra gente definir de fato se tá melhorando mesmo ou não. E o último jogo que a gente traz aqui, né, pra fechar os jogos mais importantes desse fim de semana é Flamengo contra Vasco. E cara, ao contrário dos clássicos paulistas, né, os do Carioca não vinham sendo tão bons, sabe, tão bem jogados, e esse foi até que bom. Pelo menos da parte do Flamengo, né, que foi muito superior ao Vasco, jogou muito bem mesmo. O primeiro tempo foi todo do Flamengo, cara, o Vasco não teve nenhuma chance, assim. No segundo tempo até equilibrou um pouco mais o jogo, mas o Flamengo no finalzinho conseguiu voltar a ter um domínio. O Everton Cebolinha fez o gol ali nos acréscimos, né, que liquidou o placar, que já estava 1-0
desde o primeiro tempo, com o Bruno Henrique fazendo de pênalti. E ainda o Flamengo teve outras chances para ampliar ainda mais, sabe? Foi um jogo muito bom do Wesley, lateral direito, né? Ele deu a arrancada pro segundo gol do Cebolinha. O Danilo jogando ali na linha de zaga também foi bem. Eu achei que ele teve um desempenho muito bom. E se for destacar outro jogador do Flamengo ali, eu coloco também Gonzalo Plata, cara. Ele foi muito bem na partida, gerou muita movimentação pro jogo. E é isso. São essas notícias e esses jogos que eu tinha para trazer aqui para vocês. Temos a Champions League nessa semana, então vai ser bem movimentado também. Vamos ter muita coisa para falar no Trave News de segunda. Quem sabe eu comente um pouco mais sobre os jogos da Champions, né, que eu tô devendo para vocês, eu sei. Mas é difícil para mim fazer um vídeo na sexta, cara. Agora com a rotina de volta, né, digamos assim. Está bem difícil, mas é isso. Espero que tenham gostado. Deixem um like, um comentário se gostaram do conteúdo. E nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.